aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Também gostaria de cumprimentar os irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, é com muita alegria, com muito amor e temor que eu estou aqui para falar em nome do nosso Deus, em nome do nosso Abba. Já, para não tomar tempo, gostaria que os irmãos abrissem em Esther, capítulo 4, do verso 14 ao 17. Para não tomar tempo também, eu já gostaria de estar agradecendo a essa oportunidade, agradecendo a Deus primeiramente, que nos deu essa palavra e que nos trouxe até aqui. Também gostaria de agradecer ao nosso presidente, pastor Abraham Robson, ao nosso pastor local, pastor João Paulo, e a todo o corpo de obreiro aqui desta casa. Eu agradeço. Então vamos estar lendo. Porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino? Então disse Esther, que se tornasse a Mardoqueu: vai e junta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comeis e nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme quanto ele lhe ordenou. Curvem as vossas cabeças. Papai querido, estou aqui, Deus, em teu nome, meu Senhor Jesus. Rogo a ti, meu Senhor Jesus, e que o Senhor fale, não te cales, meu Deus. Pai, esta palavra que o Senhor ministrou, ó Pai amado, em meu coração, que ela venha a ser explanada, meu Senhor Jesus, conforme a tua vontade, ó Deus, e conforme o teu querer, Jesus. Pai, assim eu te louvo e te agradeço, meu Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu estou muito grata, como eu já disse, no que Deus fez e pode fazer. E quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, foi um baque até mesmo para mim, porque antes de ministrar para vocês, Deus fala primeiro conosco e depois com toda a igreja. E aqui no livro de Esther, o que a gente aprende, irmãos? Os irmãos sabem um pouco da história da nossa rainha Esther. Sabe como foi a trajetória dela e como foi a preparação dela ao reino. Ou seja, Esther, mesmo sendo órfã, ela estava num povo que não era dela, numa cultura que não era dela. Mas Mardoqueu estava ali com ela. Mardoqueu, ele tinha a guarda dela e ele ensinou ela tudo aquilo que ela sabia sobre a cultura, sobre o povo dela. Só que a gente vê no capítulo 1 e 2 a preparação dela. A gente sabe que a rainha Vasti não quis estar na presença do rei. E desde então, aí começa a trajetória, né, a preparação de Esther. Mas ainda que não é o mérito que eu quero entrar. Eu quero ainda falar com vocês um pouquinho assim, algo diferente. Por exemplo, eu sou a Adriane Richelieu para alguns. Para outros, eu sou a senhora de Paula. Mas para alguns, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou tia, eu sou líder, eu sou discípula. Eu sei quem eu sou. E principalmente, eu sei quem eu sou em Cristo. Mas hoje eu sei disso por causa de uma trajetória. Assim como Esther, para ela chegar no palácio, para ela saber o que falar com o rei na hora certa, para ela ter estratégia na hora certa, ela teve uma trajetória. Aí eu pergunto para vocês, vocês sabem quem realmente vocês são? Quem vocês são em Deus? E novamente eu pergunto, vocês sabem quem Deus quer ser em você?
Porque, irmãos, Deus, Ele respeita você. Ele respeita a tua personalidade. Ele respeita quem você é como um todo. Mas Ele quer se revelar a você. Ele quer te mostrar o que Ele quer fazer através de você. Assim como foi ministrado na quinta-feira passada também, Deus, Ele potencializa, ou seja, Ele te usa daquilo que você tem. E você tem que fazer aquilo com sabedoria. E Mardoqueu, ele trilhou essa trajetória com Esther. Ele ensinou a ela como deve se fazer certas coisas. Mas daí a gente vê no capítulo 3, que mesmo Mardoqueu, sabendo quem ele era, um homem honroso, que a gente vê mais pra frente, que ele é um homem honrado perante o rei, mas mesmo assim no capítulo 3, ele se aflige. Ele se aflige, mas ele não se desespera. Porque houve um decreto onde o povo dele teria que padecer. E tudo isso começa através de quê? Porque ele não se prostrou. Mardoqueu, ele não se prostrou perante Amã. E aí começa vamos dizer assim, uma inveja. Uma inveja, na verdade a inveja ela causa isso perante as pessoas. E ele não se prostrou, e eu digo para vocês hoje, o que tem feito você se prostrar também? No meu caso, irmãos, quando eu recebi o convite, eu já logo me prostrei ao desespero. E eu fiquei, não, meu Deus, como assim, Senhor? Não pode, Deus, não é possível, eu estou lendo errado isso daqui, Senhor. E eu me prostrei ao meu desespero. E no dia a dia a gente se prostra a certas coisas que não é da vontade de Deus. Mesmo já falando para vocês, sabendo quem eu sou em Deus, ainda assim vem as situações do dia a dia e te faz perecer, e te faz você prostrar. E nesse momento eu tenho pessoas que eu valorizo e honro, porque estão comigo na guerra e também nas trincheiras. E essas pessoas viram o meu desespero e ficaram assim, calma. Por que você está tão nervosa? Eu falei, porque não é vocês, não é vocês. Só que depois eu me acalmei e Deus veio ministrando e veio falando no meu coração. E uma palavra que Deus falou para mim, que foi literalmente, foi um tapa assim. Ele falou assim, epa, por que você está assim? Ali é só um púlpito diferente. Por quê? Porque você está habituada no seu púlpito com os jovens. Você está habituada a um conselho. Você está habituado com algo diferente. Mas agora o seu púlpito é outro. É eu que quero te tirar da tua zona de conforto. E a zona de conforto, irmão, muitas das vezes, não é aquela zona que você diz, eu estou confortável, mas confortável de uma maneira boa. Não. A zona de conforto, ela também pode ser considerada como uma goteira. Antigamente, um dos métodos de tortura era colocar alguém numa goteira. Porque chega a certo ponto que a pessoa já não suporta mais aquela goteira ali. De pouquinho em pouquinho. Só que ela fica naquela zona de conforto, ela não quer mais sair dali. E ela se conforta com aquela goteira. E aí vem tal situação e você diz, mas eu já estou acostumada com isso. Ou seja, está numa goteira. Só que quando Deus falou para mim que Ele estava mudando a minha zona, eu falei assim, não, Deus, como assim, Senhor? E o mais interessante disso tudo é que foi o mês todo da consagração. E Deus usando de mulheres e de outras pessoas além da consagração e Deus falava assim, olha, faz o que eu te mandar, não te recuso. Eu falei, Senhor, eis-me aqui, Deus, estou fazendo a tua vontade, estou fazendo o teu querer. Até que na última consagração, eu falei, daí eu mudei. Falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça mais do que eu já estou fazendo? O que é o além? Me deixa enxergar, Pai. Por quê? Porque eu não estou entendendo, Senhor, o que o Senhor quer. Eu estou na tua casa, eu estou fazendo o teu querer. E aí vem Deus e me fala assim, só faz o que eu te peço. E aí quando Deus me fala, olha, o teu púlpito é diferente. Porque tem irmãos, que se você coloca ele, dá um panfleto na mão dele, ele vai lá e prega, ele ministra e faz algo diferente. Tem outros irmãos que eles não sobem no altar, mas eles derramam e fluem para a nave da igreja aqui embaixo. É um púlpito diferente. Tem mulheres que o púlpito dela é simplesmente no lar. Ela organiza, ela governa aquela casa de uma forma maestral.
porque ali é o púlpito dela. É algo diferente. Há pastores e há líderes que o púlpito deles é diferente também. É no aconselhamento, é num direcionamento. Eles fluem de outra forma. E eu falei assim: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Então eu me prostrei igual a Mardoqueu num desespero de algo que Deus, eu costumo dizer assim, Deus, o desconhecido, na verdade, a gente se desespera por um futuro desconhecido. Mas você nunca pode desconfiar de um Deus conhecido. Porque o meu Deus, ele é conhecido para você também. E você não pode desconfiar desse Deus, um futuro desconhecido. E esse futuro desconhecido nesse mês, eu fiquei, tá bom, Senhor, estava descansada. Assim como outras coisas da minha vida vem acontecendo, eu falei, não é possível, Deus. E foi luta atrás de lutas, e eu peguei e falei assim: Senhor, eu estou numa tempestade no trabalho, é a tua mão. Nos meus planos, nos meus projetos, eu já entreguei a ti. O meu ministério é teu, o meu lar é teu, Senhor. É tudo teu, Senhor. Então me tira, Deus, da minha zona de conforto. Me dá estratégias diferentes, Deus, abre os meus olhos. E quando Deus ministrou Esther, eu falei assim: Senhor, é muito o que eu estou passando, mas eu não quero simplesmente que flua de mim. Porque eu tenho as minhas falhas e eu não quero fluir uma água turva, Deus. Mas daí Deus me leva a quem? A Davi. Deus me leva a Moisés, me leva a vários outros que também se assemelham. Mas voltando aqui na história, como eu disse, Mardoqueu se prostrou perante uma situação. E eu falo para vocês, vocês têm que confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Não se prostre, não se curve. Irmã, mas eu não sei o que se passa. Deus sabe o que se passa. Eu estou com as minhas emoções desequilibradas. Chame a Deus, fale com Ele, esteja com Ele o tempo todo. Quando eu li essa mensagem, veio direto no meu coração assim: refugiando-se em Deus. Mas em qual forma você vai se refugiar em Deus? De que maneira? E aqui, irmãos, a gente lê no versículo que mais à frente não, nesse mesmo tema, Mardoqueu fala assim: quem sabe você não está agora nesse reino para esse propósito, para livrar o teu povo. E eu te digo, quem sabe você já não está nesse evento para um propósito de Deus. Você está nesse evento, você pode estar numa tempestade, você pode estar simplesmente se ajoelhando e clamando por algo que Deus fala: está no meu controle, porque eu sou um Deus conhecido para você. Eu sei o que eu faço na sua vida. Só deixe eu fluir através de ti. E mesmo Mardoqueu aflito, ele chega e ainda tem a clareza de falar para Esther. E a sabedoria também de falar assim: quem sabe não foi para esse momento. Mardoqueu, ele trilhou, como eu já disse, ele teve a estratégia de criar ela nesse preceito. E aí, irmãos, eu falo para vocês assim: que caminho você tem trilhado? Onde você tem se refugiado? Porque ele fez a coisa certa. Mas a estratégia de Esther, a sabedoria dela também, porque ela aprendeu, ela sentou para aprender. Ela ouviu quem ela tinha que ouvir. Glória a Deus, aleluia. Eu quero frisar aqui para os irmãos, na verdade, o capítulo 16. E a parte mais interessante dessa pregação que eu quero trazer para os irmãos é o quê? O jejum. Porque ela fala assim: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejue por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, e nem por 3 noites. Ou seja, olha, jejue por mim, esteja lá por mim. E aí eu falo para vocês: quantas vezes você já chegou num líder? Quantas vezes você já chegou no seu pastor? Ou alguém que você considera um amigo espiritual? Ou aquela senhorinha do coque, da revelação, do círculo de oração, você chegou nela e falou assim: olha, jejua por mim, eu vou entrar numa guerra, vamos lá interceder por mim?
Quantas vezes você já fez isso? Ou você simplesmente fala, ai, o meu líder não me ouve. Ai, porque o pastor não está ali comigo. Ai, porque é isso, porque é aquilo. Irmãos, vocês não têm que ficar com esse mimimi. A Esther, ela pegou, tinha uma estratégia, foi lá e fez. E Mardoqueu assim o fez. E você pega e fica assim, tá, e agora o que eu faço? Você não pode ficar dando voltas e voltas. Quando eu li essa palavra, eu me olhei no espelho e falei, melhore. Adriane, melhore. E assim eu falo para vocês hoje, se vocês não fizeram isso ainda, não chamaram ninguém para pelejar por vocês, porque vocês acham que vocês são autossuficientes em certa guerra espiritual, em certo vento, eu digo para vocês, melhorem. Mas melhorem em Cristo. Chame aquele que pode te ajudar. Porque, irmãos, Jesus, ele também não carregou a cruz dele sozinho. Houve em certo momento que ele precisou de ajuda. A cruz estava mais pesada, ele teve uma ajuda. E aí eu digo para você, se a sua cruz está mais pesada, chame alguém para te ajudar. Chame alguém que está ali para isso. Você não precisa trilhar tudo isso sozinho. Porque, irmão, se Mardoqueu, ele estava num desespero, a ponto de chegar a Esther, pensa na aflição dele de chegar até ela. Penso eu que ele ficou pensando, ele foi caminhando e pensando, meu Deus, e agora? Nosso povo vai morrer. E eu disse lá atrás para ela não dizer para ninguém a procedência dela, a cultura dela, a origem dela. Eu falei isso, mas e agora? O que eu vou fazer? Por onde vai? Só tenho uma solução, e ter com a rainha. Irmãos, pensa nas emoções desse homem. Mas mesmo assim, ele foi sábio e teve uma clareza. Por quê? Porque Mardoqueu sabia quem ele era. E aí ele foi ter com Esther. E a Esther, por ela também saber quem ela era, ela continua dizendo, e eu e minhas moças assim também jejuaremos, e assim irei ter com o rei, e ainda que não segundo a lei, perecendo, pereço. Ou seja, você também chama aquela pessoa para estar com você nas trincheiras, quer dizer, para estar na guerra. Porque essas pessoas estão com você nas trincheiras, e também está na guerra e não está nas trincheiras. Mas essas pessoas têm que estar na mesma. Eu chamo algumas pessoas, algumas amigas e falo assim, olha, vamos interceder por mim. Vamos orar por mim, porque hoje o meu fardo está mais pesado. A minha cruz está mais pesada hoje. Eu sou sanguínea, irmãos. Então imagine para mim como não é difícil perante uma situação eu simplesmente ser plena. Falar, Senhor, está na tua mão. Posso eu não falar, mas eu entendo que Deus está moldando. Assim como também Deus moldou Esther para ela chegar nesse momento. Porque a preparação que ela teve antes no óleo também significa que ela se moldou, que ela se preparou para aquilo. Então assim, eu pego e falo para vocês, é fácil eu chegar aqui e falar assim, olha, melhore, jejue, quando eu não intercedo por vocês. É muito fácil. Alguém chegar aqui e falar para vocês, fazem isso, fala aquilo. É fácil, irmãos. Mas Deus dá direcionamento para vocês hoje. Fala, olha, fala com tal pessoa. Eu apresento tal pessoa na tua vida, para essa pessoa caminhar contigo, para essa pessoa guerrear contigo. E ela vai pelejar contigo também. Porque você sabe que essa pessoa, ela não simplesmente vai falar, mas o exemplo da vida dela, o exemplo que ela te dá, vai falar assim, olha, vamos caminhar mais uma milha, vamos caminhar outra milha. Olha, essa emoção aqui, você não está falando muito bem, então vem aqui que eu vou te discipular. Você não está sabendo como funciona a cultura, a liturgia do ministério, então vem aqui que eu vou te direcionar. Aí você fala, olha, eu não consigo. E a pessoa vem e fala, não, você consegue. Cristo venceu. E Ele disse que nós também vamos vencer. Então, irmãos, nessa parte assim, eu admiro. Porque ela junta todo o povo. A consagração que está tendo de sábado resume muito a isso. Mulheres se juntando para um povo. Mulheres que se guerreiam estejam ali. Os obreiros também teve a consagração deles. Homens que se juntam e jejuam perante o povo, porque a guerra espiritual está aí. O mundo jaz no maligno. O amor de muitos se esfriou. O que não pode se esfriar é o teu amor. O que não pode se esfriar é você olhar para o próximo e ter empatia com ele. Chegar e falar assim, você está no meu lugar. Às vezes você nem vê que a pessoa nem está no seu lugar, ela simplesmente sentou ali, porque ela
ela está tão, pensa num desvaneio, que ela só chega ali e fala: Senhor, eu não quero ouvir nada. E aí vem um irmão que não tem noção e joga umas palavras e afunda ainda mais a pessoa. Mas ainda não é sobre isso, porque somos todos aqui crentes e nós sabemos que nós temos que ser igual a Jesus, igual a Cristo, ter o amor ao próximo. E o amor ao próximo não é o amor que eu tenho, por exemplo, para o meu esposo. É fácil amar ele, é muito fácil. Por mais que às vezes ele me irrite, mas ainda assim é fácil amar ele. É fácil, irmãos, eu amar os jovens que estão aqui, os pastores que estão aqui, são próximos de mim. Agora é difícil eu amar aquela jumenta de balão que está lá no meu trabalho. Aquela é difícil. Mas mesmo assim eu aprendo, porque eu tenho que amar. Mesmo assim eu tenho que dar o exemplo. Por quê? Porque se eu sou imagem e semelhança de Cristo, eu tenho que chegar lá e servir como Cristo serviu. Eu tenho que chegar lá e falar assim: olha, amém, glória a Deus. Se tem assuntos torpes, eu não preciso nem falar nada, eu vou saindo de mansinho. Ou às vezes eu falo, como eu já disse para vocês, sou sanguínea, eu já falo: é sério? É necessário tal assunto? E saio. Mas assim eu falo para vocês, vocês têm que ter, Cristo tem que resplandecer em vocês. Esther, ela já sabia quem ela era nesse momento. E assim, o mais curioso, irmãos, desse livro de Esther é que não é um livro religioso. Você pouco se ouve falar de Deus aqui. Você pouco se ouve falar de oração. Ele é mais poético nesse sentido. É mais subliminar algumas mensagens aqui. Mas mesmo assim, ele não deixa de mostrar o quanto Deus ama o povo. Nosso co-pastor acabou de dizer: o guarda de Israel não morre. Nessa altura aqui, nessa altura de Esther, ele também já estava aguardando. O povo não ia perecer. E assim como o povo também não ia perecer, eu te digo, você também não vai perecer. Você vai se refugiar em Deus. E como você vai se refugiar em Deus? Se você já está no limite de não saber o que fazer, você vai ter soldados. Deus vai preparar irmãos para vocês, que vão estar com vocês naquele momento de mais nervosismo. Vai estar naquele momento mais obscuro da sua vida, vão estar lá. Vai estar jejuando com você. E você não tem que vergonha de falar assim: olha, o meu fardo está mais pesado hoje. Assim como eu já cheguei e já falei para pastores, já falei para líderes, ligo para minha mãe e falo: mãe, ora por mim porque o negócio está feio hoje. E ela intercede por mim. E assim mesmo eu falo para vocês, refugiando-se em Deus. Eu já contei aqui um pouquinho da história da minha mãe e não poderia deixar também de citar essa parte. Porque uma viúva que não conhecia a palavra de Deus ainda, ela simplesmente foi num culto de uma determinada congregação e ela ouviu, pensa, uma viúva com 5 crianças pequenas, e ela ouviu assim um momento da palavra dizendo que Deus supre a viúva. E no momento que ela estava se prostrando à dor e à fome de servir o último prato de fubá para os filhos dela, ela saiu e foi ao portão da casa e falou: Senhor, eu não sei quem é você, eu não sei quem é esse Deus que aquele irmão falou lá, mas ele falou que o Senhor supriu aquela viúva, e aqui tem uma viúva. Aqui tem uma viúva que precisa ser suprida. Eu acabei de servir meus últimos alimentos, Senhor. Essa foi a oração da minha mãe. E no outro dia de manhã, Deus já estava provendo para ela. Batendo a porta: Ô Adriana, quer uma cesta básica? Quer isso? Quer aquilo? Minha mãe, sem saber, agradeceu. Hoje, irmãos, eu posso me dar ao luxo que eu não gosto de fubá. Mas por quê, irmãos? Porque Deus, Ele proveu na minha vida. Se for a única coisa que tiver que comer, eu como. Mas também eu sei que no último instante Deus vai prover. Eu sou fruto disso e vocês também são. Se vocês estão respirando hoje é porque vocês também são frutos disso. Fruto da provisão de Deus. Irmãos, lá em Salmos está escrito que, Salmos 46, se não me engano, que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza.
e o nosso auxílio. Então aqui se cumpre de novo que Esther e Mardoqueu foi buscar o refúgio e a fortaleza deles. A minha mãe foi buscar o refúgio e a fortaleza dela. O socorro bem presente na adversidade estava lá. Embora, irmãos, a gente não possa ter certeza dessa provisão, a gente não tem certeza de como vai ser em meio às tentações. E é óbvio que algumas vezes em meio à tormenta, você não enxerga que o livramento que Deus pode te dar está logo ali. Você não enxerga que tudo que você está pedindo às vezes está a um passo. Mas como eu disse, você às vezes está naquela zona de conforto. Aquela falsa zona de conforto que na verdade não é um conforto. É aquilo que te mantém preso ali. Só que Deus, Ele fala, eu sou o teu refúgio. Filha, você é amada. Filho, você é querido. Olha só para mim. Olha só para mim. E aí você está no furacão, você está ali, você fala, Deus, eu não consigo olhar só por cima. E aí Deus envia Esther, Deus envia Mardoqueu, Deus envia Moisés, Deus envia entre outros para te livrar dessa tormenta. Mas muitas vezes nós sentimos que, igual eu disse, a gente perece, a gente se prostra. Assim como eu me prostrei diante o novo, algo diferente. Assim como eu já me prostrei várias vezes a uma frustração. Porque, irmãos, estava conversando com meu esposo esses tempos, e a gente louva muito aquele louvor. Os planos de Deus não se frustrarão. Não se frustrarão. E é lindo, eu louvo Ele. E louvo de boca cheia, porque os planos do meu Deus não se frustrarão realmente. Mas isso não significa que não vai me frustrar. Mas isso não significa que não vai doer. Porque se a gente for ver bem, somos filhos de Adão. A nossa carne é adâmica. Nós sempre vamos tender para esse lado do nosso eu, do nosso ego. Sempre do nosso. E aí quando Deus fala um não, e você não reconhece o que Ele está te falando lá na frente, você se frustra. E a frustração, ela gera vários outros comportamentos. Assim como gerou em Amã. Na verdade, em Amã foi mais a soberba. Não, porque toda a gente tem que se prostrar. Mas a frustração, ela é perigosa, irmãos. Ela é perigosa, principalmente quando você cria expectativa em outro e não além de Deus. Eu estava até comentando esses dias que eu fui ver uma pregadora muito famosa do Brasil. E eu gosto muito das pregações dela. Mas quando chegou lá, eu me frustrei. Eu estava com uma expectativa grande, era nela, não era em Deus, não era na mensagem. E quando ela repregou uma mesma mensagem, eu me frustrei. Eu falei, Deus, não era para isso. Não era isso que eu queria. E aí veio minha mãe e falou, olha, ela é pregadora itinerante. Às vezes é normal ter uma palavra assim. Eu falei, não, mãe, você não conhece ela. No meu secreto, muitas das vezes, lá ela me ajudou. As pregações dela me tirou de tal lamaçal. Minha mãe, pare com isso, menina. Não foi ela, foi Deus. Eu falei, mãe, você entendeu? Ela, não. Você que não está entendendo. Você estava com a sua expectativa errada, na pessoa errada. Então, bem feito para você. Porque você me arrastou até aqui. Então, bem feito para você. E aí já vai eu, né? Além de estar brava e frustrada, ainda tomo essa da minha mãe. Falei, amém, Jeová, amém. E eu aprendi que nessa questão de pregação da palavra de Deus, a minha expectativa sempre está em Deus. Porque no meu momento mais obscuro, é Ele que está comigo. E quando eu digo momento mais obscuro, é quando você tem, por exemplo, uma crise de pânico, um ataque de ansiedade, quando você se prostra, quando você não sequer enxerga onde você está, Ele está ali. Nesse momento mais de obscuridão na tua vida, Deus, Ele sempre vai estar lá com você. E o mais lindo disso tudo é que Ele te carrega. Você fala, Deus, mas o Senhor não está falando comigo. Eu olho meus passos e eu não vejo nada. Eu só vejo só uma pessoa caminhando. O Senhor não caminha comigo. E aí Deus vem e te fala, olha, você não está vendo mais nada porque eu estou te carregando. Você só vê a minha sombra. Aquieta-te. Descansa.
E é assim que Deus fala. Irmãos, mesmo você se refugiando em Deus, você tem que parar. Porque o refúgio, na verdade, é isso. Você vai e se esconde. Esther, ela intercedeu por esses 3 dias. Olha, vocês jejuem por mim, eu também vou jejuar. Vamos entrar junto nessa guerra, vamos entrar junto nessa batalha. Porque se eu tiver que perecer por vocês, eu vou perecer. Porque se tiver que estar lá com vocês, eu vou estar com vocês. E ela se refugiou. Porque muitas das vezes a gente fica no secreto, mas entende o quê? Eu tenho que ficar descansado. Deus vai trabalhar por mim. E o Deus trabalhar por você, irmão, não significa que você não tem que vir aqui, por exemplo, ajudar a limpar a igreja. Que você tem que vir aqui e estar no ensaio. Que você tem que vir aqui e ajudar o seu pastor a interceder. Ah, não, mas Deus mandou me esconder. Irmãos, melhorem. Não vai no sentido literal, porque quando você estiver no refúgio de Deus, é quando você está se preparando para uma guerra. Você tem que jejuar, você tem que se consagrar, você tem que estar aí com Ele, porque é isso que Ele te chama para o refúgio. E aí você tem que entender que Deus, Ele é essa calmaria, Ele é tranquilo e sossegado. Você tem que pedir essa paz que excede todo o entendimento também, porque nesse refúgio Davi se refugiou, ele se escondeu. Outros também se esconderam numa caverna. E você vê que Deus tratou eles e no momento certo eles saíram. E mais pra frente a gente vê que eu digo assim, na hora certa em que o refúgio vem, a ajuda vem, Deus vem para lutar, Deus já te preparou para aquilo. Ou seja, na hora certa, Esther usou da sabedoria e foi ter com o rei. E falou para o rei. Falou, rei, né? Queria ter algo, mesmo com aquele medo que ela foi. Porque você não poderia entrar na presença do rei sem você ser autorizado. E mesmo assim ela foi. E quando o rei falou para ela, perguntou a ela o que ela queria, falando com minhas palavras, irmãos, ela ainda usa de sabedoria e fala assim: eu quero ter mais um encontro com o rei. Ou seja, ela pede mais um momento com Deus. Com Deus, não com o rei. Isso quer dizer que ela pede simplesmente mais um momento. Mais uma intercessão. Porque o rei falou assim: eu te dou metade do meu reino. Mas, irmãos, Deus, ele não trabalha em divisão. Deus, ele não trabalha em 2 pensamentos, não. É sim, sim, não, não. E aí vem Esther e fala assim: não, rei, eu vou preparar um outro banquete amanhã. E aí eu falo a minha petição para o Senhor. Porque ela sabia, Deus deu essa sabedoria a ela, que Deus não opera na divisão. Então, se você tem alguma divisão na sua área, na sua vida, com o seu cônjuge, com o teu ministério, se refugia. Vai para a presença do Deus Altíssimo e pede a Ele: Deus, eu só quero mais uma presença com o Senhor. E trazendo para esse lado também, muitas das vezes, Deus atende uma petição sua e você fica ali descansado. Ah não, Deus já me deu a minha bênção, eu não preciso orar mais. Deus já me deu a minha bênção, eu não preciso mais fazer manutenção daquilo. Eu não preciso mais andar em consagração e comunhão com os meus irmãos, porque eu já estou descansada, Deus já me deu. Não. Esther pede mais uma vez. Ela quer mais ainda a presença. Se você for levar para esse lado, ela só pede isso nesse ponto. Eu quero mais uma vez a presença. Eu não quero um reino dividido. Eu não quero um ministério dividido. Eu não quero uma liderança dividida, não. Eu quero uma união em Deus. Eu quero mais uma vez ter com Deus. E é isso que ela fala. E aí no momento certo, Deus atende a petição dela. O rei atende a petição dela. E luta pelo povo. E assim, o rei, ele não pode revogar um decreto. Porque Amã convenceu o rei que os judeus teriam... Ele enganou, na verdade, que os judeus teriam que morrer. E aí Deus fez um outro... A Esther pediu ao rei um outro decreto. Com a sabedoria divina. Ou seja, irmãos, você se refugiar em Deus... É mesmo assim, você está na guerra. E você está ali lutando com pessoas ao seu lado. Ou às vezes você está lutando. Mas muitas das vezes você tem que retroceder um pouquinho. Retroceda. Mas retroceda na presença de Deus.
Se esconda na presença de Deus e volte a Ele. Volte ao amor dEle. Volte para com Ele. Volte à essência da adoração. À essência do primeiro amor. Porque esse é o seu Deus. Se você começou agora, não se perca disso. Se você já tem anos de ministério, faça a manutenção disso. Sempre volte ao primeiro amor. Sempre volte para ter com Ele. Sempre peça a Deus algum Mardoqueu, por exemplo, que te ensine, que te discipule, que esteja do seu lado e que na hora certa não te abandone. Porque assim como Deus honrou a Mardoqueu e saiu espalhando na cidade que era um homem de honra, Esther chegou no palácio como honra, você vai chegar ao Senhor, porque você é a menina dos olhos deles. Você vai chegar a Ele e dizer: Rei, eis-me aqui, Abba. Eis-me aqui, Paizinho. Me ajuda nessa diversidade. Me ajuda a trilhar contigo, Pai. E Deus não vai te desamparar. Porque Deus, Ele é teu refúgio e a tua fortaleza. Então, irmãos, descansa. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. E se ele está mais pesado do que o normal, do que aquilo que Deus preparou para você, se reavalie. Se reavalie e fale: Senhor, por que esse fardo está mais pesado? Eu estou me colocando em situações onde eu não devo estar? Ou simplesmente é o Senhor me moldando e eu não estou aceitando? Porque Esther, ela se permitiu ser moldada e depois ser usada. E ela entrou em jejum e oração. Então, irmãos, se refugie em Deus e busque pessoas para estar com vocês nesse refúgio. Eu agradeço muito a Deus pelo que Ele tem feito em minha vida. Da onde que eu vim, quem eu era, eu ainda não sei quem Deus quer que eu seja. Mas eu confio um futuro desconhecido a um Deus conhecido. E eu quero trilhar esse caminho com o Senhor. Eu não sei o dia de amanhã, mas aquele que escreve a minha história sabe. E eu só tenho que me esconder nele. Eu só tenho que estar com Ele no momento certo. E vocês também têm que estar com Ele no momento certo. Porque se Deus está te moldando, aceite. Porque Ele quer te levar para um reino. Ele quer te levar para a presença dEle. Ele quer te mostrar quem Ele quer ser em você. Ele vai te respeitar, mas Ele quer te potencializar. Ele quer se revelar a você. Ele quer te mostrar quem Ele quer ser em você, para você fluir através dEle, seja onde Ele te plantou. Amém? Assim eu agradeço minha oportunidade, em nome de Jesus.